Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aí, vocês estão vendo a nossa atividade, tá? É uma atividade integrada de língua portuguesa, matemática e ciências. Então, nós vamos ter aí a presença do nosso gênero textual em estudo, que eu expliquei bem agorinha. Então, está escrito aí, leia o texto da campanha educativa abaixo. Então, vocês irão ler, tá? A tia Márcia não irá ler agora novamente com vocês. Agora, eu preciso que vocês leiam calmamente, com muita atenção. Eu peço aos pais ou responsáveis que nessa atividade de hoje, vocês não auxiliem os nossos pequenos, tá? Será uma atividade diagnóstica, onde eu vou estar avaliando, diagnosticando, tá? Não é avaliando, é diagnosticando as possíveis dificuldades na leitura, na compreensão leitora, na resolução de cálculos, tá? Então, deixem que eles façam, por favor, sozinhos, de forma autônoma, tá? Então, vamos iniciando aí com a leitura. Então, vocês vão ler. Depois, nós já vamos para a questão 1, que está escrito: qual o nome dado a esse modelo de texto informativo? Tá? Notem que agora na explicação eu falei que esse gênero textual aqui, ele pertence aos modelos de texto informativo, tá? Então, aqui está o nome dele. Vocês vão achar, em uma dessas 4 alternativas tem o nome desse gênero textual que nós estamos explorando desde ontem. Na questão 2, qual é a função deste texto? Nós vimos que este texto tem uma função, tá? Então, veja as duas opções aí, qual que responde. Na 3, no texto acima basta ter somente no texto acima basta ter somente a imagem para que o leitor compreenda a mensagem da campanha? Então, prestem atenção, recorram lá. Se tivesse só a imagem, né? Só a imagem seria necessária? Então, leia as 3 opções para vocês verem a qual que responde. Qual que é a correta, tá? Só tem uma em cada. Na número 4, o que o slogan nesse gênero textual, o que é, meu Deus, gente, esse óculos meu. O que é o slogan nesse gênero textual? Então, eu expliquei para vocês o que é o slogan, né? Então, o que é o slogan nesse gênero textual? Qual dessas 3 alternativas aqui está respondendo, tá? Seguindo, a 5 é uma atividade que vocês irão escrever para a tia Márcia. Então, está assim: o que quer dizer a frase "a prevenção está em nossas mãos"? A prevenção está em nossas mãos é o slogan dessa campanha educativa que nós estamos estudando. O que eu não posso falar, quase que eu falei o nominho, né? Então, o que o texto quis nos passar com o slogan "a prevenção está em nossas mãos"? O que isso quer dizer, tá? Responda aí com as suas palavrinhas, pense a respeito, pode estar conversando com seus responsáveis, mas não pode pegar a resposta pronta não, você tem que construir a resposta aí. Lembre-se de iniciar com letra maiúscula, ler a sua resposta para ver se está escrito corretamente, que a tia Márcia vai estar diagnosticando, tá? Seguindo, número 6 aí. Lucy, mãe de Davi, comprou 2 vidros de álcool gel por R$16 para usarem quando saírem de casa. Ela pagou com uma cédula de R$50. Quanto recebeu de troco? Então, prestem atenção, pessoal, que a tia Márcia agora vai colocar aqui para vocês. E eu vou estar explicando para vocês. Então, notem aí que quando nós falamos de situação-problema, lembra que eu falei para vocês que situação-problema, gente, nós temos que sempre observarmos os 4 passinhos de uma situação-problema, tá? Situação-problema é uma atividade muito legal,
porque ela trabalha leitura, ela trabalha compreensão leitora, ela vai trabalhar o cálculo mental ou então o cálculo escrito, tá? E depois ainda ela vai trabalhar a sua produção textual na produção da resposta, tá? E aí na hora dessa produção da resposta tem que ter uma coerência, né? A pergunta e resposta. Então vamos lá. O primeiro passo é ler, tá? Então nós vamos ler a situação problema e dela depois nós vamos compreender quais serão os dados que nós iremos retirar dessa situação problema, tá? Então lá tá assim, Lucy, mãe de Davi, comprou 2 vidros de álcool gel por R$16, tá? Para usarem quando saírem de casa. Ela pagou com uma cédula de R$50. Quanto recebeu de troco? Então, a primeira coisa é ler e compreender. A mãe do Davi e a Lucy, ela foi até uma farmácia, vamos imaginar que ela foi até a farmácia, e lá ela comprou 2 vidros de álcool em gel. Os 2 vidros de álcool gel deu R$16, né? Ela tinha R$50. Ela pagou com uma cédula de R$50 e, como é uma cédula muito maior o valor do que o que ela comprou, do que o que ela gastou na compra dos 2 litros de álcool gel, vai sobrar o que nós chamamos de troco, né, pessoal? Troco. Troco é quando nós vamos a um lugar, compramos um produto por determinado preço, pagamos com uma cédula maior e nós vamos, o caixa de onde nós compramos vai nos devolver uma parte em dinheiro, que é essa parte nós vamos chamar de troco, tá? Então, se ela tinha R$50 e desses R$50 vai sair ou vai juntar 16, pessoal? É a primeira coisa que nós temos que pensar. Temos a Lucy, né? A Lucy que tem. A Lucy tinha R$50. Esses 16 vão sair ou vão juntar com esses R$50, né? Então, nós vamos fazer uma subtração, porque dos R$50 nós vamos retirar o que ela gastou, porque vai sair, né, pessoal? Ela pagou, né, R$16 nesses 2 litros de álcool em gel. Então, nós vamos ter que retirar, né, dos R$50, R$16. E aí, vamos lembrar, tá? Nós já lemos, já interpretamos, já retiramos os dados para nós fazermos o cálculo. Estamos na terceira etapa, que é o cálculo, tá? Eu não vou responder para vocês aí, mas eu vou ensinar direitinho vocês a fazerem, porque tem coleguinhas que estão com dúvida. Então, quando nós temos uma subtração, nós sempre vamos colocar o número que é maior em cima, né? E deixar embaixo, né? O menor, tá? Diminuindo, subtraindo. Então, sempre vamos começar a resolver da ordem das unidades, sempre da direita para a esquerda, dos menores números para os maiores, tá? Porque aqui nós temos a ordem das unidades, então eles são menores do que os numerais que ocupam a ordem das dezenas. Por quê? Porque esses 5 aqui, lembra, eu falei para vocês, todo número que está na ordem das dezenas, nós vamos imaginar, esse aqui por coincidência tem o 0 da unidade, mas nós vamos imaginar que ao lado desse numeral aqui tem um 0, ele vale 50, o 1 aqui vale 10, tá? Então, lembre-se, tá? Está ocupando a ordem das dezenas, tem o valor das dezenas, cada dezena vale 10, né? Então, aqui nós temos o 10 5 vezes, porque nós temos o 50. Então, é muito maior do que o número que ocupa a ordem das unidades. Aqui nós temos o 10, esse 1 vale 10, então é maior do que o 6, por isso que eu falei dos menores para os maiores, tá? Então, eu vou começar a resolver minha subtração. O 0, eu vou conseguir tirar 6, pessoal? Porque na subtração eu sempre começo a resolver do minuendo para o subtraindo. Então, aqui eu tenho 0, tá? Minuendo, gente, é o número que está em cima para o número que está abaixo, tá? O 0, eu consigo tirar 6? Não consigo, porque 0 não vale nada, gente, tá? Como que nós vamos tirar 6?
eu tenho 0 balinhas. E aí eu preciso dar 6 balinhas pro meu colega. Tem como? Não tem, porque eu não tenho nenhuma, né? Então, quando é assim, a gente recorre à ordem vizinha, tá? Lá no segundo ano, vocês falavam assim, pedir emprestado, tá? Terceiro ano, a gente fala, vamos reagrupar, fazer o reagrupamento, né? Quando tá com o material dourado lá, é bem legal. Então, nós vamos tirar uma dezena dos 5, tá? Dos 50 no caso. Ele vai passar uma dezena para a ordem das unidades. Então, esse 0 não vai valer 0, mas vai valer 10. E os 50 não vai valer mais 50, porque 50 menos 10 fica valendo 40, tá? E aí a gente coloca 4, porque tá na ordem das dezenas, o 4 vale 40, né? Então, agora, esse 0 vale 10. 10 é maior que 6? Sim, 10 é maior do que 6. E aí, você vai colocar 10 na mente e tirar 6, tá? Tem coleguinha que faz, né? 10, tira 6, vem em ordem decrescente. 10, e aí eu não vou contar a resposta, mas eu vou explicar. 10, então vai em ordem decrescente. Decrescente é voltando, né? Do maior para o menor. 10, então aqui vai ser 9, aqui vai ser 8, aqui vai ser 7, 6, 5 e resposta, né? Ou eu posso pegar 6 e somar até chegar no 10 para ver quanto. Então, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10. Quantos dedinhos, né? Estou contando a resposta aqui no box. Então, prestem atenção. Aqui a gente pode subtrair 10, tira 6, ou eu posso pegar 6 e jogar quanto até dar 10, que eu também consigo, tá? Tem coleguinha que faz, por isso que eu tenho que falar, porque tem coleguinha que faz assim e dá certo também, tá? Então, 10 menos 6, vou colocar aqui o resultado, tá? Dessa ordem das unidades aqui. Depois eu tenho que lembrar que aqui eu risquei o 5. Aqui não vale mais 50, não vale 5. Ele vale, na verdade, ele vale 40. Então, 40 menos 10, né? O 4 menos 1 aqui, vamos falar assim para não confundir. 4 tira 1 e aí vocês vão descobrir a resposta, tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa atividade. Então, aí colocou, a hora que vocês tiverem descoberto ali o cálculo, a resolução daquela operação, vocês vão marcar o X, uma alternativa que responde, e vamos para a última questão, que é uma questão de ciências, né? Nós falamos a semana passada sobre os tipos de poluições que existem, e aí aqui hoje tem uma atividade, uma notícia, né? Notícia é um gênero textual que nós iremos estudar. Uma notícia aqui de Itaquaquecetuba, São Paulo, quase que não saiu, falando, pessoal, justamente sobre, agora nós estamos nessa pandemia, estamos usando muitas máscaras, né, e tem algumas pessoas que usam máscaras descartáveis, que são aquelas que você usa por determinado tempo e depois você tem que descartar corretamente. Só que as pessoas estão jogando essas máscaras em qualquer lugar, pessoal, né? E aí nós temos, isso está gerando um tipo de poluição. Nós temos até a imagem aí, e aí vocês vão ler a notícia, tá? Lembrando que o gênero notícia, ele é um gênero que trabalha um tema atual, tá? Quer dizer que está acontecendo agora, nos dias que nós estamos vivendo. Quando eu falo dias, gente, pode ser um tempinho atrás também, tá? Mas atual agora, nesse tempo nosso agora, de 2020, tá? E ele também, além de trabalhar com os assuntos atuais, ele trabalha com dados verdadeiros, tá? Não podem ter notícias divulgando dados falsos, tá? Então, é verdade, é uma notícia verdadeira. Nós estamos tendo problema no Brasil de pessoas descartando máscaras em lugares errados. E aí eu coloquei lá para vocês assim, vocês vão ler e depois tem a perguntinha lá. A notícia acima nos informa sobre qual tipo de poluição, tá? Então nós vimos lá semana passada que tem a poluição sonora,
Vamos recordar que a poluição sonora é aquela poluição, pessoal, com excesso de sons, de barulhos, né? Depois nós temos a poluição luminosa, que é o excesso de luzes no ambiente, luzes artificiais, né? Que são aquelas luzes produzidas pelo homem. Seguindo lá, temos a alternativa C, poluição visual. Poluição visual é quando eu tenho um excesso, né, de imagens, um excesso de objetos, um excesso de lixo, tá? Aí nós estaremos trabalhando a poluição visual. Poluição do ar é quando nós temos fumaça no ar, né? Quando nós temos as fumaças dos carros, as fumaças das fábricas, né? Isso tudo vai gerar a poluição do ar, tá? Então, vocês vão marcar a alternativa aí, leia a notícia corretamente, marca a alternativa. Lembre-se que a atividade vocês terão que fazer sozinhos, tá, pessoal? Por favor, hein? Então, beijinho, façam a atividade. Eu hoje não volto para a correção, porque eu estarei corrigindo e dando feedback para a devolutiva para vocês, tá? Então, beijinho, tchau, até amanhã, pessoal!